Sou Emanuel aqui mais uma vez para ensinar você a respeito de evolução. Uma aula bem padrão diamante para você que vai fazer Enem, vestibulares ou até mesmo para complementar a sua formação no ensino médio, tá? A aula, vou tentar fazer ela mais breve possível e a gente vai discutir aqui os principais conceitos relacionados à evolução. Esse tema que, de certo modo, é bem polêmico, né? Então, deixa de enrolação, coloca sangue no olho, café na xícara e vamos aprender esse negócio agora. Beleza, gente. Então, primeira coisa, em se falando de evolução, a evolução, ela tem como conceito, né? O que que seria evolução? Evolução é o conjunto de mudanças. É um conjunto de mudanças, de modificações que ocorrem dentro de uma mesma população. Galera, aqui eu preciso lembrar vocês do seguinte: o que que é população? População é o conjunto de organismos de mesma espécie. Organismos de mesma espécie, tá? De mesma espécie. Então aqui eu já posso dizer que a evolução, ela não ocorre em um indivíduo. A evolução ela ocorre em uma população. São vários indivíduos da mesma espécie que sofrem modificações ao longo do tempo. O fator tempo, ele é extremamente importante no que se refere a questões da evolução. O tempo, ele determina se uma determinada espécie ela vai continuar existindo aqui no ambiente ou não. Então, ao longo do tempo, várias modificações elas podem acontecer dentro do ambiente ou dentro da própria espécie, que podem representar uma vantagem ou uma desvantagem. Então, falou de evolução. O que é evolução? É uma mudança que ocorre em uma população ao longo do tempo. Beleza. Mas de onde vem essa mudança? Qual que é a origem dela? Essas mudanças ocorrem por conta da mutação. O que é uma mutação? Mutação é um erro. Mutação, gente, é erro. Vou até anotar isso aqui para vocês. Ó. Mutação é igual ao erro. Erro de quê, Emanuel? Erro na replicação do DNA. Tem lá aquela enzimazinha chamada DNA polimerase. A cada 1 milhão de nucleotídeos, ela comete um erro, certo? Então, esses erros eles podem resultar em uma alteração na espécie ou podem não resultar em nenhuma alteração. Tanto pode acontecer uma catástrofe, como pode acontecer simplesmente nada. Fato é, a DNA polimerase ela comete erros durante a replicação do DNA. Esses erros vão se acumulando ao longo do tempo, de modo que, depois de tanto tempo, vai surgir uma nova característica que pode fazer com que uma espécie ela sofra uma modificação. Gente, preste atenção no conceito. Evolução. Mudança em uma população ao longo do tempo. A mudança vem da mutação. A mutação é um erro. Um erro aonde? Na replicação do DNA. Esse erro vai se acumulando de geração a geração até que ele gere uma nova característica. Essa geração de uma nova característica, essa mudança, é a chamada evolução. Conjunto de alterações que ocorrem em uma população ao longo do tempo. Origem da mudança, mutação. Origem da mutação, erro na DNA polimerase. Veja só, esse erro ele é algo aleatório. Aleatório. Ou seja, você não tem controle sobre as modificações, sobre as mutações que vão ocorrer. Então, nenhum ser vivo evolui de modo intencional, porque a evolução ela tem por base a questão da mutação. E a mutação é um erro que ocorre de modo aleatório. Então, não posso dizer que, por exemplo, o ser humano, daqui a um tempo, ele não vai ter mais os dentes cisos, porque ele não precisa deles. Gente, isso não faz o menor sentido. Por qual motivo? Porque a questão não é precisar ou não precisar. A questão é que, para haver uma alteração, precisa haver uma mutação. Essa mutação é um erro e esse erro é aleatório. Se é algo aleatório, você não tem controle. Então, não tem como você dizer que depois de um tempo, determinada coisa vai acontecer. Isso não existe, ok? Então, nenhum ser vivo evolui de modo intencional. A evolução ela acontece por conta da mutação e a mutação ela é um erro na replicação do DNA que se acumula ao longo do tempo, gerando novas características. Lembrando que é um processo que é aleatório. Inclusive, você pode até encontrar essa palavrinha aqui, ó, mutação, como sendo algo deletério. O que é algo deletério, moçada? É algo que é ruim. Por quê? O ser vivo ele já é perfeito do jeito que ele é.
Então, o ser vivo ele já é muito bem adaptado ao ambiente em que vive. Então, se de repente eu gero uma modificação nele, existe a maior probabilidade de eu piorar o cenário do que melhorar. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó. Eu fiz aqui esse desenho. Esse desenho aqui é você. Pronto. Lindo e maravilhoso. Perfeito do jeito que você é. Qual que é a chance de eu simplesmente fechar os meus olhos e mexer aleatoriamente em você e fazer com que isso daqui, esse desenho, vire uma obra de arte, mexendo aleatoriamente? Cara, é muito difícil. Um traço pode fazer uma obra de arte que nunca ninguém vai conseguir repetir, mas também ele pode acanalhar o negócio, como aconteceu aqui. Eu posso dizer que houve uma mutação, porque eu mexi nele aleatoriamente. Nesse caso, bom, o desenho já não era bonito, agora ficou menos ainda. Então, a mutação, a modificação que eu fiz foi algo deletério, tá? Aqui é só algumas representações do tipo de mutação que pode ocorrer. Você pode ter uma substituição de base, você pode retirar uma dessas bases ou até mesmo inserir. Então, substituição, deleção ou inserção são os três tipos de mutação ou de erro que pode acontecer na replicação do DNA, beleza? Gente, as mutações, elas podem ser benéficas, elas podem ser deletérias, ou seja, ruins, ou elas podem ser indiferentes. Quem é o juiz? Quem é que vai determinar se a mutação é benéfica, deletéria ou indiferente? O ambiente, né? Gente, o nome disso. O ambiente determinando se uma característica é vantajosa, desvantajosa ou indiferente. O nome disso é seleção natural. A gente ainda não falou dela, mas é claro que você já deve ter, com certeza, uma base disso, né? Seleção natural. O ambiente seleciona a variação que é mais vantajosa naquele ambiente, aquela espécie que possui as características que representam a vantagem naquele ambiente. O nome disso é seleção natural. Quem propôs a teoria da seleção natural? Charles Darwin. Beleza? Ok. Que é o conceito de seleção natural. Gente, evoluir não significa se aperfeiçoar, tá? Muito menos aumentar de complexidade. Vamos discutir cada uma dessas frases desse slide. Observe o seguinte: aqui eu tenho o continente africano, mais próximo da linha do Equador. Aqui eu tenho o continente europeu, mais afastado da linha do Equador. Então aqui eu tenho uma maior incidência de Sol e aqui eu tenho uma menor incidência de Sol. Pergunto para você: é, em qual desses dois continentes, considerando-se o aspecto natural, é mais vantajoso você ser negro? No continente africano. Por quê? Porque lá no continente africano, como tem mais sol, a pele negra tem uma proteção natural, né? Quando nós falamos do negro, o negro ele tem mais o quê, moçada? Tem mais melanina, né? Por isso que a pele é mais escura, melanina. Como ele tem mais melanina, a pele é mais escura, a melanina exerce uma proteção natural contra a radiação ultravioleta que vem lá do Sol. Então, a melanina protege a pele contra a radiação ultravioleta, menor é a incidência do câncer de pele, ok? Por outro lado, ao mesmo tempo que a melanina protege contra o câncer, ela impede que você consiga promover a ativação de vitamina D. Afinal de contas, a vitamina D, ela precisa da radiação ultravioleta para ser ativada na nossa pele. Não é que nós produzimos a vitamina D, é que quando a radiação ultravioleta bate na pele, ela pega algumas moléculas de colesterol e converte elas em vitamina D. É uma vitamina fundamental para a gente, né? Tem até a musiquinha que diz, entra fraco, raquitio, toma vitamina D. Fortalece os ossinhos, faz o osso enrijecer. Pronto, vitamina D, beleza? Galera, no continente europeu, a maior vantagem é você ser branco. Por quê? Pô, se o sol não incide com tamanha veemência como ocorre na África, você sendo branco, você facilita a absorção, ou melhor, você facilita a absorção de vitamina D. Como o Sol não incide com tanta força quanto seria no continente africano, não tem lá tanta chance de você ter câncer. Mas se você for branco e não usa protetor solar, então a chance de você ter câncer de pele, ela aumenta, tá? Por quê? Porque o branco ele tem menos a melanina, por isso que a pele ela é mais branca. Aí eu pergunto para você, é melhor você ser branco ou você ser negro? Cara, não faz diferença. Por quê? Somos seres humanos. Então, um negro, beleza, ele tem a vantagem natural de ter melanina em alta quantidade, consequentemente, diminuir a sua chance de ter câncer de pele.
Por outro lado, ele tem a deficiência da vitamina D, ou uma possível deficiência de vitamina D. Isso aqui é uma tendência, não é uma regra, tá? Mas ele pode simplesmente fazer a suplementação. Então, para o ser humano, as regras de, por assim dizer, de seleção natural, elas não se aplicam por conta da medicina, por conta da tecnologia. Para o branco é a mesma coisa. O branco ele tem a maior tendência a ter câncer de pele. Só usar protetor solar, pô, simplesmente. Então, o ambiente ele exerce uma seleção natural, escolhendo a variação que é mais vantajosa para colonizar aquele ambiente, mas no caso do ser humano a gente consegue flexibilizar a seleção natural devido à medicina e à tecnologia. Fato é, evoluir não significa aperfeiçoar. Uma pessoa branca não é melhor que uma pessoa negra, e uma pessoa negra não é melhor que uma pessoa branca. São aspectos morfológicos distintos, né? Cores de pele distintas, uma com mais melanina, outra com menos melanina, mas isso não representa uma grande vantagem frente a um ambiente. Quando a gente fala de uma evolução, como a evolução ela depende da mutação, como a evolução ela depende da mutação, ela não necessariamente vai aperfeiçoar um ser vivo. Lembre-se que a gente colocou lá a informação que, na maior parte das vezes, a mutação ela é deletéria, ou seja, ela é ruim. Você é lindo e maravilhoso do jeito que você é. Se eu for tentar mudar você, provavelmente eu vou estragar ao invés de melhorar. Então, evolução não significa aperfeiçoamento. Muito menos aumento de complexidade. O que é aumento de complexidade? Você tem aquela escala de hierarquia biológica, né? Organelas se juntam e formam células, células se juntam e formam tecidos, tecidos se juntam e formam órgãos e por aí vai. Moçada, se eu digo que uma bactéria evoluiu, se eu considero que a evolução ela é aumento de complexidade, eu estou dizendo que uma bactéria deixou de ser bactéria e passou a ser um tecido. Porque para aumentar de complexidade é aumento na escala de hierarquia biológica. Mas não, bactéria é um organismo unicelular, não tem como formar tecidos. Se eu falo que uma bactéria evoluiu, ela adquiriu uma nova característica, como por exemplo uma resistência a um antibiótico. Isso seria um exemplo de uma evolução em um ser procarionte, em uma bactéria, mas não é um aumento de complexidade. Então, o que é evolução? Evolução são mudanças que ocorrem ao longo do tempo em uma determinada população, beleza? Isso aí é o básico, é o beabá para a gente começar a entender um pouco mais sobre a evolução. Problematização. A evolução pode ocasionar uma redução de complexidade? O que você acha? Nós vimos que evolução não significa aperfeiçoamento, muito menos aumento de complexidade. Mas ela pode representar uma redução, ao invés de aumentar, eu posso reduzir a complexidade? Imagine esse seguinte cenário. Aqui eu tenho uma célula que fagocitou uma bactéria aeróbica e uma cianobactéria. Bactéria aeróbica é aquela bactéria que faz respiração celular. E a cianobactéria são aquelas bactérias que fazem fotossíntese. Beleza. Essa célula aqui fagocitou uma bactéria aeróbica e fagocitou uma cianobactéria. Após muitas gerações de evolução, percebemos que a bactéria aeróbica se transformou em mitocôndria. A cianobactéria se transformou em cloroplasto. Galera, olha só. Inicialmente, bactéria, um organismo procarionte, uma célula procarionte. Agora, deixou de ser célula e passou a ser uma organela. Ei, reduziu de complexidade? Reduziu de complexidade. Houve uma evolução? Pergunta a vocês, foi uma alteração que aconteceu ao longo do tempo? Uma célula antes não tinha mitocôndria e cloroplasto, passou a ter. Então foi uma modificação. Foi uma modificação que surgiu pela redução de complexidade de dois organismos procariontes. A chamada teoria da endossimbiose, ela é um perfeito exemplo de que a evolução ela pode ocasionar uma redução de complexidade, porque antes uma célula procarionte deu origem, ao longo da evolução, a uma organela. Antes era uma célula e agora passou a ser uma organela. Então, sim, é perfeitamente possível que a evolução ela gere uma redução na complexidade, beleza? E qual que é o modelo de evolução, galera? Essa perspectiva linear, muitas das vezes utilizada para representar a evolução, ela é errada. Por quê? Dá a entender que aqui é a evolução do homem, né? Desde o Australopithecus até
chegar ao Homo sapiens sapiens. Mas imagine o seguinte cenário: geralmente as pessoas colocam da seguinte forma: aqui eu tenho o macaco e aqui eu tenho o homem. O macaco de antigamente se transformou no homem de hoje. Pergunto para vocês: nós temos macacos hoje? Temos. Se a evolução fosse em um aspecto linear e o homem tivesse de fato vindo do macaco, não haveriam macacos hoje, né? Seria todo mundo homem. Essa ideia linear de evolução, ela não existe, sabe? Isso aqui é um erro interpretar dessa forma, porque a evolução ela não é uma linha. A evolução ela é uma árvore. Nós partimos da seguinte premissa, de que os seres vivos compartilham similaridades entre si. Os seres vivos, eles possuem semelhanças entre si. Dado essas semelhanças, dá para a gente imaginar que lá nos primeiros tempos, lá nos primórdios, lá atrás, mas bem lá atrás mesmo na história evolutiva, os seres vivos compartilhavam uma coisinha chamada ancestral comum. O que é um ancestral comum? É alguém que está aqui, ó, no ponto base do chamado cladograma da árvore da vida, é o chamado ancestral comum, onde todos os seres vivos que existem na atualidade possuem características que foram herdadas desse ancestral comum. Então não é que o homem, ele tenha surgido do macaco. Não, eles possuem semelhanças entre si. Por que eles possuem essas semelhanças? Porque provavelmente eles são fruto da evolução de um mesmo ancestral, um ancestral denominado ancestral comum. Então, o que é o ancestral comum? É o ponto base da história evolutiva, onde características desse ancestral comum estão presentes nas espécies que convivem hoje. Quando vocês pegam a árvore da vida, quanto mais embaixo for, mais antigo. Quanto mais superior for, mais novo, mais recente. E sempre no topo são as espécies que existem hoje, tá? Existentes. Ah, importante. Todas as espécies que existem hoje são igualmente evoluídas. Não existe um ser vivo mais evoluído do que outro ser vivo. Afinal de contas, a evolução, ela não é uma linha. A evolução, ela é uma árvore com vários e vários ramos, com vários e vários galhos. E as espécies que existem hoje estão todas muito bem adaptadas, cada uma ao seu ambiente, e igualmente evoluídas. Não existe organismo que seja mais evoluído do que outro, ok? Todos estão muito bem adaptados ao ambiente que vive, ok? Então, nenhuma criatura atual é mais evoluída que a outra, todos são igualmente evoluídos e bem adaptados aos seus ambientes. A árvore evolutiva é a soma de várias linhas evolutivas, construindo uma grande árvore, né? A árvore da vida, onde todos os seres vivos compartilham características em comum herdadas do chamado ancestral comum.